Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Agradecendo a você que já estava nos aguardando, é o nosso encontro todas as noites aqui na Vale TV, 8 da noite. Agradecendo ao Franklin e também ao Vitor, a dupla da Central Técnica, que está aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você, através do canal 14 da Claronet TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo e além dessas 5 cidades pelo cabo, para o mundo através das nossas plataformas digitais. O programa de hoje já está aí na nossa live no Facebook, na página da Vale TV, e também já está no nosso canal do YouTube. Aproveite para se inscrever e toda vez que tiver um novo programa, um novo vídeo, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui no Estação Hamburgo. Societex. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex. Especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato através do 5132736821, no Instagram, bem no português, para você localizar, @Societax, todo dia, informações, orientações para mudarmos a realidade do país, onde hoje 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. E você, inclusive, pode recuperar até 5 anos anteriores. Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. Agora em novembro, de 18 a 20 de novembro, estaremos lá realizando a cobertura da Zero Grau, Feira de Calçados e Acessórios. Em 2025, de 13 a 15 de maio, o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado. E de 3 a 5 de setembro, a Geronto Fair, repleta de oportunidades, inovação, conhecimento para nós, jovens, há mais tempo. Todas em Gramado, realização Mercator Feiras e Eventos, cobertura da Vale TV, inclusive o nosso Estação Hamburgo direto, lá dos pavilhões do Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa há 25 anos no mercado, especializada nestas duas áreas e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas, é felicidade ilimitada, simples assim a Sebratel, que além de São Leopoldo e todo o Vale dos Sinos, também está em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. E ainda conosco, HS Consórcios. HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Erval. Com HS Consórcios, você pode. Esse é o jeito mais rápido e seguro, mais fácil para você realizar o seu sonho. Vitor, por gentileza, apresente aí a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje, que atendeu ao nosso convite e veio até aqui aos estúdios para a gente falar sobre Rotary, falar sobre Rotex, falar sobre os jovens envolvidos nesse movimento a nível mundial. E agora eu tenho que me acostumar para chamá-la de governadora, né? Ela que está sempre participando, sempre trazendo importantes informações aqui no programa. Rosana Opitz, nossa governadora do Distrito
4.670. Mas que tal? Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez esse agradável convite, que é sempre bem-vindo, do Cláudio, nesse programa Estação Hamburgo, que tem uma ampla audiência e que nos deixa muito felizes de poder trazer mais uma novidade para aqueles que não conhecem os intercâmbios de Rotary. Muito bem, obrigado. Quem está conosco também, ela que é intercambista, né? Faz parte do Rotex e vai trazer todas as informações para a gente. Para quem ainda não conhece, que setor é esse, né? Do movimento rotariano, enfim. Manuela Caiu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos e espero participar aqui e ajudar vocês a falar um pouco sobre intercâmbio. Olha, o teu intercâmbio já prova aqui, né? Só aqui no Blazer. É grande. Sim. Obrigado, Manu. Ele é o nosso presidente, né, da Comissão de Intercâmbio de Jovens. Egídio Dallagnol, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, agradecendo da mesma forma que a governadora pelo espaço para divulgarmos o programa de intercâmbio dos jovens do Rotary, que é um dos principais programas mundiais do Rotary. Muito bem. E o nosso integrante do Comitê de Intercâmbio do Distrito, né, 4.670, rotariano também, de coração, de paixão, porque uma vez que entra no Rotary, nunca mais sai, né? Jerry Machado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. E agradeço também ao espaço da Vale TV. E espero que a gente consiga trazer algumas informações importantes aí à comunidade hamburguense sobre essa importante avenida que o Rotary tem, que é o intercâmbio de jovens. Muito bem. Rosana, eu costumo dizer que o Rotary, através de ações como essa, né, do Rotex, desses intercâmbios, muda a vida de pessoas. Ah, com certeza. São jovens que vão para o mundo e voltam, as famílias mesmo dizem, despede do teu filho aqui, porque quando retornar, ele será uma outra pessoa. Porque ele aprende e traz uma bagagem tão grande que ele vem para um universo com uma excelente carga e bagagem junto ao seu conhecimento. Isso é muito importante e é por isso que o nosso programa é um dos maiores que tem, junto com outras ações que o Rotary faz, como as campanhas de poliomielite e as ações de atendimento às comunidades. E eu fiquei muito feliz em poder trazê-los, porque neste sábado o Rotex está fazendo uma programação toda especial em cima daqueles que estão retornando para suas famílias. Vai ser lá nos Atiradores e vão ter um tempo para eles exclusivo, onde eles vão trocar informações e isso é fundamental também para a ambientação dos intercambistas que retornam. Eles têm todo um trabalho anterior e no retorno também não ficam desacompanhados. Isso é muito importante em Rotary, inclusive para a sequência dos trabalhos em Rotary, para virem a ser rotarianos, enfim. Isso é, particularmente, eu tenho orgulho de estar rotariana, de estar governadora desse distrito e de também ter participado por 3 anos da Comissão de Novas Gerações. É um programa que tenho certeza que vai ficar no fundo do coração desses que vão. Muito bem. Manu, acho que 1 hora é pouco, né, para ti relatar para a gente, fazer um resumo apenas da experiência, né? E automaticamente, a partir do momento que vocês participam, passam a ser inspirações para futuros jovens, né? Sim, então, o intercâmbio é simplesmente incrível, como a governadora falou, a gente vai e a gente volta outra pessoa, é uma experiência incrível e é o melhor ano, com certeza, das nossas vidas. Para que país tu foi? Eu fui para o México. México? Isso, em Cozumel. Quanto tempo? Fiquei 1 ano. 1 ano. Isso. E aí, ações direto, assim, uma agenda lotada, vamos dizer assim. Sim, com certeza, sempre lotado. Todas as semanas, os finais de semana, nunca tá em casa, tá sempre participando dos eventos do Rotary. E eu fiquei numa ilha, né? Então eu ia muito pra praia, foi super divertido.
E conhece costumes, cultura... Sim, com certeza. Tu aprende o idioma, a cultura, tudo. E Comida. vem de outros países também? Sim, tem intercambistas de vários países. Lá na ilha só ficou uma menina comigo, que era da Bélgica, a Lili. E ela foi minha colega de quarto por um tempo, então a gente se tornou irmãs. E foi muito legal isso, essa E são compartilhar. amizades que... pra vida, né? Sim, com certeza. Converso sempre com a minha família, com os meus amigos de lá, dá umas saudades, né? Quando a gente volta. A gente quase nem quer voltar, a gente quer ficar lá para sempre. Mas é uma experiência maravilhosa. Muito bem. Eu acho que a partir de agora, como vocês já tiveram a experiência, vocês passam a ser, como eu disse, inspiração para as demais, mas a inspiração com detalhes, né? Porque Sim. tu vai relatar a tua vivência para eles, Isso. né? Exato, o Rotex, que eu estou participando agora, eu sou imagem pública e eu também estou como secretária. A gente está com pouca gente ainda, então, inclusive, a gente está fazendo esse evento para conseguir mais pessoas para o Rotex, os intercambistas. E a gente faz vários eventos para os intercambistas que estão aqui e a gente ajuda muito os que estão indo. Então, a gente também está fazendo um processo de mentoria para os que estão indo viajar. Então, eles têm muitas perguntas e a gente vai conversando com eles, explicando e até acalmando um pouco a ansiedade Sim. de fazer o intercâmbio. Porque dependendo da idade, né? Dependendo, é muito difícil, né? Sim, é muito difícil. Na hora de dizer sim, né? Sim. Mas depois que vive, Sim. pergunta qual é a próxima. É que Quando no é que eu vou de começo novo? é um pouco assustador mesmo. Muito bem. Egídio, já que o nosso presidente dessa comissão, acho que sem dúvida alguma essa troca de experiências entre jovens do mundo, dá para se dizer, né, Egídio? Porque tem intercâmbios que envolvem... Os nossos intercâmbios envolvem muitos países dos diversos continentes, né? Como a governadora disse, o intercâmbio, eu sou rotariano há 32 anos. Há 7 anos atrás eu estava quase me aposentando. Aí me pediram para cuidar dessa área do intercâmbio e eu não conhecia o intercâmbio. E eu passei a conhecer e eu considero ele hoje um dos principais programas do Rotary Internacional. Ao lado da combate à polio, que eliminou a polio em 99,9% do mundo, né? Só existe ainda em 2 países lá da Ásia que por questões religiosas não permitem a vacinação, mas é um mínimo, né? Então, ao lado do combate ao pólio, mundialmente o programa de intercâmbio de jovens é o principal, né, do Rotary, porque ele envolve, na época, antes da pandemia, era em torno de 10 mil jovens por ano, no mundo inteiro, trocando, do qual o Brasil era mais ou menos 10%. Deu uma reduzida na pandemia, até porque no tempo da pandemia parou durante um ano, e o nosso distrito, por incrível que pareça, ele cresceu. Enquanto que no resto do mundo houve redução, no nosso não houve. Pelo contrário, nós estamos crescendo cada ano. E isso se deve principalmente ao grande apoio que a gente tem dos governadores, porque o governador troca todos os anos. Então, eles têm que continuar apoiando o programa. E também ao comitê de intercâmbio que a gente tem, né? Nós temos aqui um dos representantes, que é um comitê espalhado pelo distrito todo, né? Cada um faz uma parte, então isso faz com que o nosso comitê seja bem consistente. Então é uma das razões do sucesso do programa no nosso comitê. Por que o intercâmbio está crescendo muito a Manuela falou de uma frase, né, que a gente ouve sempre, né, foi o melhor ano da minha vida. Mas eu ouvi já diversas vezes uma frase mais impactante do que essa. Foi como viver uma vida em um ano. Quer dizer, tamanho a quantidade de experiências que eles têm nesse ano que eles passam no exterior. E o programa do Rotary, então, eu estava dizendo, é um dos melhores, não é o melhor seguramente. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Rotary é uma organização não governamental, nós não visamos o lucro. Então, em termos de custo, o nosso intercâmbio é 4 a 5 vezes menos do que tu fazer um intercâmbio comercial. Então, é o mais barato do mercado. Mas não é essa a principal característica que torna ele o melhor. Segurança. Sim. Por quê? Tu está vendo aqui um pedaço do guarda-chuva que é o intercâmbio. O jovem vai para o exterior, a mesma estrutura que nós temos aqui, uma governadora que comanda todos nós, eu que sou presidente da comissão, os oficiais de intercâmbio, os membros do comitê, os presidentes do clube, isso é um guarda-chuva que
mantém o jovem debaixo de um guarda-chuva de absoluta segurança. Então os pais mandam os jovens com certeza de que eles vão ser bem cuidados, né? Então essas duas características fazem com que o nosso programa seja o mais procurado. Em termos de custo, só para ter uma ideia, né? Hoje, se tu vai numa empresa que promove intercâmbios comerciais, custa em torno de $25 mil por ano. Então, mais de 100 mil reais. A gente tem, dependendo do país, 130, 140 mil. O nosso intercâmbio não custa mais do que 5 mil, depende também do país, porque aí tem o custo da passagem, né? Exato. Então, na verdade, o intercâmbio é uma bolsa parcial que o Rotary dá, porque o jovem vai para o exterior e ele fica lá um ano, hospedagem, tudo providenciado pelo Rotary, não paga nada, alimentação, escola, durante um ano. Então, imagina o valor que é isso, né? Sim. Eu costumo até mostrar para alguns pais que é mais barato ele mandar o filho dele para o exterior do que ficar com ele aqui. Se fica ficando com ele aqui, ele tem que pagar a escola, tem que Alimentação, festinha todo fim de semana, presente para os amigos, etc, 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 né? Então, mas isso aí não é o principal é a segurança e a experiência incrível que eles têm, né? Realmente, muitos, como ela disse, no início às vezes a saudade bate, o coração aperta, mas no fim a gente ouve muito, mesmo tanto dos nossos que vêm dos estrangeiros que vêm para cá, como dos nossos que vão, a gente ouve muito isso aí. Eu não estou com vontade de voltar para casa, eu queria ficar. Não é, mas é isso aí, não é, Manela? Não dá vontade de voltar, né? O importante é que eles não ficam numa casa só, eles ficam em casa de rotarianos também, né? Acolhidos, abrigados, enfim, ou não rotarianos, mas todos pré-selecionados e não ficam só numa família. Então, esse fato de alternar também é importante porque abre a possibilidade de novos vínculos e eles têm histórias fantásticas para contar. Muito bem. GR. Intercâmbio, deixa eu só dizer uma coisa. Intercâmbio é um que vai e um que vem. Porque às vezes os outros intercâmbios só vão. No nosso caso, nós mandamos e temos que receber. Recebem Exatamente. Jovens de outros países, né? Por isso o nome intercâmbio, né, GR? Exatamente. A questão é essa. Assim como foi, a Manu foi para o México, veio um intercambista na minha casa. Veio para alguém para tua casa, né? Sim. Essa troca acho que é de extrema importância, né? Então, eu posso falar porque eu sou tanto oficial de intercâmbio como pai de intercambista. Ah, é mesmo? Então, eu tive a primeira experiência com o meu filho, em 2019, que foi para a Finlândia. Voltou outra pessoa. Melhor, né? Melhor. Outro filho. E agora, nesse ano, viaja agora em setembro, dia 13 de setembro, a minha filha, que vai para a Itália também. Está com 16 anos. E também, então, eu vivo essas duas experiências, ajudando os jovens, né? Preparando os jovens, que a gente tem esse comitê justamente para dar esse suporte. Inclusive, todos os anos já estão abertas novamente as inscrições, né? Elas vão geralmente até setembro, fim de setembro, E importante que a gente está com essa comissão que existe aqui, existe no mundo todo esse modelo. Sim. Tá? Mais ou menos componentes, mas esse suporte que a gente falou existe em todos os lugares. É o sistema Rotary, né? Exatamente, esse cuidado com o jovem, né? Eu fico muito feliz de cuidar, de fazer parte do comitê, justamente por ter essas experiências e ver o quanto isso ajuda. Eu acho que um dos intuitos da gente hoje é poder falar para a comunidade hamburguense dessa divulgação, desse trabalho que o Rotary faz, dessa oportunidade que se tem para os jovens aqui, né? E é um momento ímpar, né? Então, existem hoje em Novo Hamburgo 6 clubes. Todos os 6 eu acho que estão habilitados, né, gente? Sim. Porque dentro dos clubes existem os oficiais de intercâmbio, que são as pessoas que apresentam o jovem e depois faz todo o processo. Então, temos 6 oportunidades diferentes em Novo Hamburgo para a acolhida dos jovens para esses modelos de intercâmbio. Existe pelo menos 4 modelos, né, contando o intercâmbio da amizade. A gente está falando aqui muito do intercâmbio de longa duração, que é esse de 1 ano, que existe, que é a troca, a gente manda e recebe. Importante dizer que a família que recebe também vivencia o intercâmbio. É isso que acontece com a gente. Vou receber uma italiana agora de Roma. Olha! Então a gente também viaja nesse intercâmbio, né? E existe o intercâmbio Novas Gerações, que é um outro modelo. O de curta duração, que nós estamos inclusive com uma jovem alemã aqui, né, nesse momento.
E também tem o da amizade, que é um outro modelo. Então tem alguns que tem troca, outros que não necessariamente existe a troca. Várias oportunidades, não só para jovens, tem outros. Ah, é? Os jovens há mais tempo, que eu digo? Também. Também tem oportunidades. E essa oportunidade no distrito não é só para Novo Hamburgo, é para todas as cidades que o Distrito 46 se tenta encampa, né? Que são, mais ou menos? 31 municípios. 31? Nós temos 56 clubes, mas tem um detalhe, esse intercâmbio não é para rotariano especificamente. Qualquer jovem nessa de longa duração, de 16 até 19, né, 18 completos, podem vir nos procurar se tiverem interessados a fazer um intercâmbio. E depois tem até 30 anos e depois tem os além que os jovens há mais em grupos, viagem em grupos. Mas especificamente a nossa maior bandeira é essa. E eu já acompanhei bastante, porque passam também por uma avaliação psicológica, um acompanhamento psicológico tanto na ida quanto na volta. As famílias, às vezes, é que são o maior impeditivo, porque não querem se desgarrar dos seus filhos, porque não os acham suficientemente independentes de assumir outras responsabilidades do que aquelas que eles têm dentro das suas casas. Então, esse trabalho, tanto com o jovem quanto com as famílias, ela é primordial para o sucesso do nosso intercâmbio. Que legal. Só deixa eu fazer um aditivo. Por favor, Egídio. Falando em cima do que a governadora falou, a maioria dos jovens que se inscrevem para o intercâmbio não é filha de rotarianos, nem é parente. É mesmo? Não, a maioria Mas não é. automaticamente na volta se transforma. O que acontece? Muitos dos pais, né, depois, quando vem o que é o trabalho do Rotary, eles vêm pedir para se associar ao Rotary. Eu imaginei isso, automaticamente. Posso dar um depoimento que eu fui um desses casos. Eu entrei ao Rotary, hoje 6 anos, pelo nosso filho. Né? Pela acolhida que o Rotary deu. E não só pela oportunidade, mas pela acolhida, pela maneira de conduzir, né? E vendo que tem essa possibilidade aí boa a todos os jovens. Aí. Muito bem. Eu acho que sem dúvida alguma, né, para todos aqui, né, essa experiência, e está aqui uma prova que voltou quando? Eu voltei já faz um ano. Amanhã vai fazer um ano. Um ano. Isso. E nesse um ano já, né? Um ano lá, um ano aqui, tu já percebeu totalmente a diferença? Sim, muda muita diferença. Acho que até meus amigos, minha mãe, minha família, todo mundo fala que eu voltei outra pessoa, assim. E realmente muda bastante. Porque são questões assim que só a gente que vive, né? Sim. Sabe Sim. dizer, né? Porque às vezes demora um tempo para te colocar em prática tudo que tu aprendeu lá, né, mano? Sim. Eu costumo dizer, viu, que para os pais, às vezes os pais ficam preocupados, será que vou aproveitar o ano, será que não vai perder o ano? Eu digo assim, trazendo a documentação é aproveitado, a Secretaria de Educação do Estado aceita, mas mesmo que não aceitasse, um ano no exterior vale por 3 anos aqui. No mínimo. Concorda? Sim, uma experiência sensacional, única. E ainda vem alguns brindes, né? Que é uma fluência no inglês, uma fluência na língua do país que tu visita. Então tu tem alguns brindes, que eu chamo, muito interessantes, né? É isso que o Gério falou, é importante. Às vezes o pessoal que vem se inscrever, eu quero Estados Unidos, Inglaterra, país de língua inglesa. É uma grande ilusão, é um grande erro. Por quê? Se ele vai para o país de língua inglesa, hoje a maioria dos nossos jovens já falam inglês, né? Sim. Ele só vai aperfeiçoar o inglês. Agora, se ele vai para um outro país, como ela foi para o México, ele vai aprender o espanhol e o inglês. Então, a vantagem de ir para um país que não seja de língua inglesa é que tu vai aprender 2 idiomas. Exatamente. Porque entre eles, o que acontece? Eles formam um grupo muito unido, né? Os intercambistas que estão naquele ano no país. Então, tem gente da Ásia, da Europa, da América. E a língua, o Esperanto, né, o que deveria ser o Esperanto, né, aquela língua universal, né, que não deu certo, é o inglês. Né? Então, entre eles falam inglês. Sim. Então, por isso que eles desenvolvem os dois. Bom, a Manu é uma prova. Tu estava num país que falava espanhol e uma colega de quarto que falava... Eu falava francês. Francês. Isso. Olha aí, então. Tá aí a prova que aprendeu 2, né? Sim.
idiomas. Tanto que eu aprendi algumas coisinhas em francês com ela. É? Sim. Mas aperfeiçoou o inglês. Já era Não, fluente na no verdade, inglês? sim, eu já era fluente em inglês, e eu acho que é questão de fazer talvez intercâmbio para países latinos, tu acaba não falando tanto inglês. Porque lá eu cheguei e eu não podia falar inglês. Então eu fui direto tentando falar um portunhol ali e fui indo. Entendeu? E essa minha colega de quarto, ela não falava inglês. Então ela já falava espanhol. Então eu falava direto, assim. Então eu peguei muito rápido o espanhol. Acho que em um mês eu já tava falando bem tranquilamente, assim. Mas com os intercambistas, acho que foi o único momento que eu falei um pouco mais de inglês no começo. Depois, quando a gente fez a nossa última viagem, que foi no final do intercâmbio, basicamente todo mundo já falava em espanhol e a gente só se comunicava em espanhol. Então isso é bem legal. Que legal. Eu tive uma experiência na França que foi um pouco risonha, assim, né? Que toda rodando, né, na rodovia lá, estão desejando sorte para sortir, né? Depois eu fui descobrir que era saída, na verdade. Estão desejando sorte para nós aqui. Sortir. O importante é salientar também que não há obrigatoriedade de tu ser proficiente e dominar a língua. Isso é importante. Quando tu vai, tu não tem. Sim. A gente pede que tenha um bom conhecimento de inglês. Uma base do inglês, porque o inglês acaba sendo universal, né? Assim, o início, principalmente, quando é o mais difícil, né? O inglês salva os jovens de muitas dificuldades. Nós aqui no distrito, nós estamos cada vez aperfeiçoando mais. Nós estamos um camp de integração, em todo o mundo eles fazem a mesma coisa. Agora, vai ser agora, no fim de agosto, a gente reúne todos os que vêm de fora e dá um galope no português, ao menos o português de emergência. Só que isso muitas vezes não é suficiente. O princípio principalmente para os países de língua não latina, né? Eles têm muita dificuldade assim naqueles 3 primeiros meses onde bate a saudade e tal. Então, esse ano nós temos uma inovação, nós começamos a dar o curso em abril, um curso remoto de português para os que vêm. Então, por isso que o rapaz falou, sei que foi tu que falou que veio um rapaz da... Ah, não, foi o Orlandi que me falou, que veio um rapaz da Tailândia, não, das Filipinas, chegou ontem. Ele já veio falando um pouco de português, porque ele já está recebendo aulas de português. Já vem com uma base. Já vem com uma base. Tá na hora do intervalo aí, meus jovens. Já passou meio programa, é isso? Viu como passa rápido? Passa. Vamos lá então. Intervalo, a gente volta na sequência para falar desse intercâmbio, para falar de Rotary, essa instituição mundial, né, que, como eu disse lá na abertura do programa, muda a vida das pessoas. Voltamos em instantes. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. Oi. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta,
o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV, nesta noite recebendo aqui rotarianos para falar de intercâmbio, para falar desse movimento a nível mundial, agradecendo a parceria da Societex, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Sebratel e HS Consórcios, nossos parceiros aqui no Estação Hamburgo. O programa não para, durante o intervalo a gente continuava aqui, né, conversando sobre a experiência principalmente da Manu, e uma curiosidade, a Manu foi uma exceção, assim, né, em questão da idade, né, porque Sim. quando tu ia lá em 2019... Eu me inscrevi em 2019 para em 2020. E aí veio a Com pandemia. a pandemia, aí não deu certo. E aí passou a idade, porque só pode... Sim, até os 18. E aí eu voltou e abriu na metade ali em julho de 2022. E eu já tinha 20 anos. Então eu tava meio assim, será que vai dar certo? Será que não dá? E eu queria muito fazer, então eu fiquei insistindo ali porque eu realmente queria fazer intercâmbio. E aí estava vendo outras possibilidades também, então se não der, então faz um de novas gerações, que é o depois. Mas eu queria fazer esse e ficar um ano, eu queria essa experiência. E aí eu ia pra Alemanha, já tinha sido aceita, só que eles acabaram dizendo que não dava pela idade. E aí eu fui aceita no México. No México eles liberaram essa exceção pela pandemia, então eu fui com 20 anos. Aí um pouco só a minha dificuldade foi realmente a escola, porque daí as escolas lá não queriam me aceitar, porque eu já tinha 20 anos, né? O que eu tava fazendo querendo voltar pra escola? Então eu fiquei um mês numa escola lá e depois eu fiquei na universidade, então também foi muito interessante isso. Que legal. A experiência. Só para complementar o que ela disse, né, nessa época pós-pandemia, muitos distritos, muitos países foram flexibilizar a regra para possibilitar. Sim. Alguns, tipo, vocês alemães, são mais inflexíveis, né? Então, alguns não, a regra, ponto, né? Mas alguns flexibilizaram exatamente para proporcionar para aqueles que ficaram retidos na época da pandemia poder fazer o intercâmbio. Mas no próximo tu vai para a Alemanha. Quem sabe? E é bom citar também o número de jovens que nós estamos tratando, que é quase uma sala de aula grande de jovens de uma idade semelhante, que o Egídio pode colaborar. Esse ano nós estamos... sempre tem uma pequena diferença entre as que a gente manda e recebe, assim, porque às vezes a gente tem que mandar um jovem, outro país pode receber, mas naquele ano ele não tem ninguém para mandar. Sim. Então ele recebe o nosso, mas fica com o crédito de no ano seguinte poder mandar. Então nunca dá certinho, manda 40, recebe 40, tá? Mas nós estamos enviando cerca de 40 e recebendo cerca de 36 de longa duração. E mais uns 15 de curta duração, né? Como o Jerry falou antes, qual é a diferença? O longa duração é o único intercâmbio que a gente tem que é de um ano letivo, na verdade, né? Um ano de estudo, acaba ficando um ano fora, mas é um ano só. O de curta duração é um programa que ele é durante as férias, geralmente, né? E curta duração ele tem duas modalidades. Tem o família, onde então o jovem vai ficar na família na Alemanha, por exemplo, e depois o jovem daquela família vai vir para a família do que foi e ficar. E isso é feito normalmente no período das férias. E graças a Deus dá certo para nós, que somos do hemisfério sul, porque as nossas férias aqui grandes são no fim do ano e a deles são o contrário, né? Então a troca dá certo, né? Cada um consegue fazer o seu intercâmbio. Esse é o de curta duração e ele é limitado, é período de férias. E um outro intercâmbio que também é de curta duração, o Gério já tocou, que é o chamado Novas Gerações, que é dos 19 aos 30 anos de idade. Que
Esses primeiros que eu falei é dos 15 aos 19, tá? Sim. Não pode passar dos 19. Não pode ter 19 completo. Na hora de ir. Dos 19 aos 30 existe um intercâmbio chamado Novas Gerações. E esse é uma excelente oportunidade para quem está iniciando uma profissão. Ele vai para o exterior já com uma série de vantagens. Por exemplo, visto. É mais fácil fazer o visto para até 90 dias. A maioria dos países não exige documentação, porque a documentação, para quem vai no longa duração, ela é bastante complexa, né, Gério? Sim. O Gério é um dos que dá... Acabei de completar mais uma etapa. O Gério dá suporte ao pessoal. É um formulário... Quantas páginas tem hoje? 19? 18. Reduziu agora, né? Reduziu um pouquinho. Refeito. Mas é um formulário com 18 a 19 informações sobre o jovem. E ele é importante pelo seguinte: tu te imagina lá no exterior, tu vai receber um jovem brasileiro. Então tu tem que ter ali todas as informações sobre ele para poder receber bem, para ver se tem algum cuidado especial, para saber até onde ele cursou, o laudo médico, o laudo odontológico, né? Todos esses aspectos, né, são preenchidos nesse AF, vai fotos da família, né? Isso tudo ajuda a que a família que vai receber lá, e o clube de lá também, se prepare bem, né? Para bem receber esse jovem, né? Então, E vai saber exatamente quem está recebendo. quem está recebendo. Então é complexa, mas é necessário. E faz parte da segurança. Exatamente. E num ano, então, além desse formulário de inscrição, tem documentos que os consulados brasileiros no exterior exigem para receber, ou aliás, os consulados estrangeiros para receber o nosso e os brasileiros para mandar os estrangeiros, né, para dar o visto, né? Então, mas isso tudo nós temos uma equipe, o Gério é o principal responsável, que dá suporte para isso aí, né, para essa documentação. Que legal. GR, aproveitando essas informações importantes, por exemplo, agora a Manu quer participar desse próximo aí, né? Que estaria dentro da idade até 30, né? Sim, 35. Existe uma distância entre um e outro ou não? Tipo, ela voltou recente e se quiser se inscrever para o próximo, já pode? Como é que... Pode, não há essa restrição. Inclusive, nós estamos com um jovem lá de Canela, que está fazendo o segundo intercâmbio de longa duração, né, Egídio? É verdade. Ele Sério? dentro da idade Prevista, ele foi na... fez o primeiro, eu não lembro qual o país, e agora vai para o segundo intercâmbio de longa duração. Então, não respondendo a pergunta, não há esse critério. Pode ser feito dentro das vagas que acontecerem, né? Esse intercâmbio, o Novas Gerações, ele tem uma finalidade muito profissional, digamos assim, para aperfeiçoar, digamos, a bagagem profissional do não mais jovem, já do adulto, né? Por exemplo, está numa faculdade e aí arruma uma bolsa de estudos lá, ou algum estágio numa empresa que vai de encontro à profissão que ele está tendo aqui. Então já é um outro momento, um intercâmbio diferente, também muito, muito bom, muito bem visto, né? Sim. E esse Novas Gerações não existe a exigência da reciprocidade, não tem é a uma troca. outra vantagem. Perfeito. Tu pode só ir e não tem a obrigação de receber. E qual é o período desse? Ele de 19 a 35, né? Não, digo, e quanto tempo fica? De 3 a 6 meses, geralmente, mas tem ficado 3 meses, geralmente, os intercâmbios. Que é aquele tempo que a maioria dos países deixam sem visto. Exatamente. Sem visto de longa duração. Europa, por exemplo, a maioria, né? Sim, a maioria. Tu pode ficar os 180 dias lá. Exatamente. Importante falar, voltando um pouquinho à questão do Egídio, a questão do formulário, esse que é o pré, né? Que é Por experiência própria. A porta de entrada do jovem, a essa apresentação ao clube, ao país que vai receber. Importante que mesmo antes de viajar, após esse formulário ser aceito, já começa o intercâmbio do jovem, ele estando aqui. Porque o jovem começa a falar com a família. Tanto a gente recebe a carta do jovem que virá, dos pais também, falando particularidades e tal, apresentando um pouquinho mais os cuidados. Afinal, a gente vai trocar de filho, é isso que acontece. Exato. Essa é uma troca de filhos. E, por exemplo, a minha filha, ela já está falando, acredito que a Manu também acontecia isso, antes de viajar, já com a mãe dela, já trocando, agora vai ter uma chamada de vídeo, então já vive o intercâmbio não só um ano, muito antes de viajar. E uma outra coisa importante que a gente não falou até agora, isso que ele disse agora, os que estão se inscrevendo agora estão se inscrevendo para viajar daqui mais de um ano. Eles vão começar a viajar em julho do ano que vem, julho, agosto.
porque durante todo esse período a gente faz treinamento. É uma preparação. É uma preparação, a gente prepara os jovens, prepara as famílias, para tudo dar certo. E esse é um grande diferencial do intercâmbio de Rotary, né? Não é só o preço e a segurança, é a preparação que a gente dá. Só para vocês terem uma ideia, eu tive uma enteada que foi uma vez para a Irlanda, foi um pouquinho antes de eu assumir o intercâmbio. Foi através desses intercâmbios comerciais, e ela chegou lá, durante um mês tinha um apartamento que eles conseguiam para ela, depois disso ela tinha que se virar. E ela não teve treinamento nenhum, ela tinha que conseguir trabalhar e para pagar a sua estadia, e era assim o intercâmbio. E também tem regras, não é só ir e vir, tem os no também, que é muito importante. Os famosos 4D, que às vezes são 8, né? Quais são os 4D, tu ainda te lembra? Sim, em inglês? Em inglês, vamos ver. No drinks, no drugs, no date e no drive. Não pode nada disso. Não. Então, traduzindo para os que não... Traduz para os que não falam inglês aí. Você não pode dirigir, não pode beber, não pode namorar e não pode... Usar drogas. Usar drogas. Drogas ilícitas. Isso é tão taxativo e tão sério que se há alguma dúvida com relação a isso, ou alguma comprovação, imediatamente o Rotary Internacional já manda até a passagem de volta. Já é interrompido. Isso é mais um garantia, motivo é uma garantia de que o programa é sério e a maioria, assim, existe a figura chamada no early return. O que é o early return? É o retorno antecipado. Aqueles que não conseguem terminar por diversas razões, às vezes até nem é por infringir norma, às vezes é por doença, algum problema. Nós tivemos problema de terremoto na Turquia. Teve jovens nossos que estavam na Turquia quando deu um grande terremoto, tiveram que voltar antes. Mas a maioria dos retornos antecipados são por problema de infringir as 4 regras e saudades. Tem uns que não conseguem passar aquele período inicial, porque tem um ciclo, né? No início é muita saudade. E há um tempo atrás eu costumava dizer, quando a gente fazia as entrevistas, olha, eu tenho vontade de só aceitar inscrições de órfãos de mãe. Porque o jeito certo do intercâmbio da errada é o seguinte, a Manu lá no México, mãe, eu estou com saudades de casa, e a mãe do outro lado, eu também. Então é o jeito certo do intercâmbio da errado, né? Aí, esses aí acabam voltando mais cedo. Então a estatística mundial é de 3% de retorno antecipado. Muito bem. Manu, eu quero ouvir mais, assim, porque tu vai ser a grande inspiração para quem está nos assistindo, aproveitar inclusive para se inscrever, participar, procurar vocês, né? Como é que eu for? Eu tenho um jovem aqui que, né? Ou o próprio jovem toma a iniciativa de procurar vocês. O que tu mais diria, assim, de inspiração para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que é realmente uma experiência incrível. Tu volta outra pessoa, tu aprende uma língua nova, tu aprende toda uma cultura diferente, comidas diferentes, e realmente tu tem que ir assim disposto a tudo, sabe? Dizer sim, mesmo se tu tá descansado em casa, tu não quer sair, não, vai e faz porque vale a pena e passa muito rápido. A gente faz muita coisa, mas passa voando o tempo, e é importante sempre aproveitar cada minuto, e é uma oportunidade incrível. E o interessante do Rotary é que a gente pode ir em diversos países, em países que a gente talvez nunca imaginasse fazer intercâmbio. Eu fui pro México, nunca pensei em fazer intercâmbio no México. E foi uma experiência incrível, com certeza. E a cultura deles é muito rica, Sim, né? é muito rica. Eu achava muito engraçado quando eu tava lá, porque eu dizia que assim, os mexicanos, eles são muito mexicanos. E era muito engraçado. Porque a gente tem uma noção, né, assim, assistindo vídeos, enfim, documentários, mas nada como tá lá, né? Sim, com certeza. A vivência é outra. E a percepção é outra também. Sim, com certeza. Em questão também do idioma, eu acho que eu tive uma certa facilidade, que o português e o espanhol são um pouco parecidos, mas o espanhol mexicano, eles têm muitas gírias. Então, no começo, eu tinha muita dificuldade com isso, assim. Eu conseguia falar um pouco, mas com os jovens, assim, o pessoal da minha idade, eu ficava sem entender nada que eles falavam. Até tu vai indo e vai aprendendo.
Tipo, Mas, andale. É. Isso. Mais ou menos é isso. interessante a volta, porque eu voltei e como português e espanhol são muito parecidos e tu tá sempre falando em espanhol, eu voltei com sotaque e aí eu misturava o português e o espanhol, era um desastre. Agora já tá mais tranquilo. Que legal. Mas Rosana, quem está nos assistindo e quiser participar, Exatamente. vamos lá, convite isso aqui. Não é que nem um eu- convite, é uma convocação. Atenção, jovens aí. Porque é difícil um jovem para longa duração que não busque no seu tempo de jovem, mesmo os que já passaram por essa etapa, o interesse de fazer um intercâmbio. Todo mundo pensa em viajar, em conhecer novos mundos, tanto é que se propaga até jovens além da idade que continuam fazendo esse intercâmbio. Nós temos em 31 municípios clubes de Rotary. Se não tem um clube de Rotary, tem em alguma cidade próxima. Então, a facilidade de procurar um clube de Rotary para fazer o intercâmbio é procurar um clube de Rotary, chegar lá, dizer que está interessado para que ele seja acolhido e seja encaminhado para, enfim, para os trâmites legais, enfim, as coisas necessárias, a parte burocrática. Então, todo jovem nessa faixa que agora se estende com facilidade, se tem algum interesse ou quer saber mais alguma possibilidade de viajar, fazer um intercâmbio, procure um clube de Rotary. Ou Muito pode bem. também nos procurar no Instagram. Também, do Rotex. diga. Como é que é? Que é Rotex_4670. Que é o número do distrito, Isso, do né? distrito. Rotex_4670. Isso. Gerry, tu, pela tua experiência que tu já tem, né? Que agora o filhão foi, a filha vai. O que tu diria para os pais, na verdade, né? Que vão estar nos assistindo, qual o incentivo, por experiência própria, que tu daria? O que eu posso dizer? Eu acho que é importante dizer que aos pais que têm, por exemplo, algum interesse, mas o filho não chegou na idade, vamos falar disso primeiro. Eu convidaria os pais a receberem o intercambista. Eles podem se habilitar, é uma outra oportunidade de, antes de mandar os seus filhos, receber o intercambista nas suas casas e ter essa vivência, ou seja, vai junto preparar o filho com essa convivência e vai entender como funciona o intercâmbio do Rotary. Essas famílias não precisam ser rotarianas, assim como os jovens que se candidatam. Então, ela vai ser assistida por algum clube de Rotary, né? O Rotary com certeza vai fazer esse contato, vai ver qual o interesse da família, por quanto tempo. Nós estamos falando de um ano com o jovem aqui. Geralmente esse um ano ele é dividido em no mínimo três famílias diferentes, né? Então é uma oportunidade antes disso. E a vivência, quando o filho for, ela é totalmente diferente, algo diferente. Eu falei no início da nossa conversa que tu vive o intercâmbio também. Eu recentemente estava com um mexicano lá em casa, eu acabei só recebendo, eu não tinha mandado, mas eu abri as portas para um mexicano que estava lá, que estava aqui em Novo Hamburgo, e ele me chama de pai, isso é muito engraçado. Então tu vai espalhando filhos por aí. E de uma maneira carinhosa, porque eu ensinei ele a fazer o chimarrão e eu estava mostrando para Manu, ele foi recentemente embora. Então ainda não passou aquela saudade, aquela vontade de ter ficado, né, que a gente também comentou aqui. Então é algo assim muito gratificante, gera algo muito prazeroso para quem vive essa questão do intercâmbio. Então, além de oportunizar os filhos um aprendizado grande, pra família também toda, te oportuniza a uma vivência cultural e afetiva, enfim, muito bom. Como o Jair falou, é a nossa família. Pra mim, eu acho engraçado porque eu falo para as pessoas, meu irmão, mas é o meu irmão mexicano. Eu chamo ele de irmão, de pais, porque realmente irmão que a vida te família, deu. É família. Assim, é muito interessante. No início eu tinha um certo ciúmes, quando meu filho, a minha primeira experiência, quando ele voltou, ele dizia, meu pai, a minha mãe fica, poxa, ele fala tanto desse pai. Fala mais deles que mim. Então, mas depois a gente acaba entendendo o porquê disso. E quando isso acontece dessa forma, eles nos tratando com pai, mãe,
aí tu realmente vê que fez sentido. E é muito importante salientar que esse tipo de organização que nós temos no distrito, ele não é igual nos outros distritos. O nosso é diferenciado, ele é acompanhado, tem todo esse tratamento com a família anterior, esse procedimento de ida, de vinda, de recebê-los, de atendimento psicológico. Tão importante que eles também, os que vêm para cá, tenham seus fatos interessantes. Nós recebemos certa época, e eu estou falando isso por causa dos 200 anos da imigração alemã. O cenário ainda está no clima aqui. Exatamente, um alemão que veio e ele chegou e a primeira coisa que ele perguntou, onde é que era a praia? Aí não, aqui não tem praia, mas visão, como? Né? Aqui não é próximo do Rio de Janeiro, a geografia e o ensino deles é diferenciado do nosso, né? Teve um outro que queria saber se tinha jacaré, onde é que ele poderia ver os bichos, os animais exóticos. Se tinha cobra andando na rua. Até entrar. E esse alemão... é a visão que eles têm, nossa. Né? E esse alemão tão interessante que ele, casualmente, ele foi num Oktoberfest, a família levou, e eles carregam a bandeira, né, do país de onde eles vêm, e depois ele comentou, ele disse, não, peraí um pouquinho, aqui se fala alemão, aqui é um pedaço da Alemanha. Sim. E ele se sentiu super, super acolhido, né? Eles ficam impressionados, né? É. Eu tive uma oportunidade agora, ano passado, vai fazer um ano agora, em agosto, e eles... Mas como que vocês falam isso lá, né? Porque até é um idioma que a gente está comemorando 200 anos, né? Quer dizer, muitos já nem falam mais esse Hunsrück, né? E eles ficam impressionados. Vocês cultivam isso lá no país, né? É a mesma coisa que no meu caso é italiano. O dialeto vêneto, quando eles vêm para cá, eles ficam admiradíssimos de ver a gente falando o dialeto vêneto. E temos cidades na Serra aí que só fala isso. Predomina, né? Eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu quero um tempinho. Por favor, temos mais uns minutos ainda. Tá, assim, ó, eu me apaixonei por esse programa porque, como eu te falei, eu tenho 32 anos de rota, eu não conhecia ele bem. E hoje, por que eu gostei, por que esse programa é importantíssimo? Ele é um tipo de programa ganha-ganha. Sabe o que é ganha? Todos os envolvidos são beneficiados. O jovem, a sua família, o país é divulgado adequadamente no exterior, então nós como país, o distrito, porque o que acontece, como a gente já falou, né, nós temos sempre a vontade de aumentar o número de sócios, então isso ajuda a aumentar o número de sócios, e o jovem, ele vai ser um embaixador do país, tanto o que vai como o que vem, porque, como a gente estava dizendo, os jovens que vêm, eles vêm com o estereótipo brasileiro. Eles sabem o que? Amazônia, Pelé, mulata de bunda de fora, praia e praia. É isso, esse é o nosso estereótipo. Eles chegam, principalmente os que vêm aqui para o sul, não tinha nem ideia de que o Brasil era isso. E os nossos que vão, eles levam também a verdade, porque infelizmente, e eu falo brincadeira, porque eu tenho a minha maior dificuldade, sabe qual é? Conseguir vagas no exterior. Alguém de lá que concorde em receber o meu jovem. Sim. Porque eu estou competindo com meu lugar com todos os outros distritos, 37 distritos do país. E mais com outros países do mundo, vamos chamar do terceiro mundo. Todos querem a mesma coisa, uma vaga. Então essa é a minha maior dificuldade. E esse estereótipo de que o país tem de falta de segurança, de ser um país de terceiro mundo, dificulta muito. Então, felizmente, né, esses jovens que vão do Brasil, e não são só nossos, são de outros distritos, eles vão vender a imagem adequada do nosso país, sem viés político, né? Por exemplo, esse ano eu estou instrumentalizando eles, botando na cabeça deles que eles têm que levar, eu fiz uma palestra só sobre preservação ambiental, porque eu estou cansado de chegar no exterior e eles botar países que destruíram a sua natureza, botar o dedo no nosso nariz. Sem olhar para o deles, né? E aí eu demonstrei para eles e disse para eles, antes de começar, eu disse assim, ó, vocês têm que se informar, não é ouvir da imprensa, não é nem ouvir o que eu vou falar, vocês têm que estar convencidos. Então vá pesquisar. Se tu olha, por exemplo, a quantidade de CO2 gerada no mundo,
Estados Unidos, China, o Brasil tem uma tirinha lá. Se tu olha a porcentagem de florestas preservadas, florestas originais, o Brasil é um dos maiores, nós temos mais de 60% de florestas preservadas. Tem países que na Europa que tem 1%, 7%. Eles destruíram o ambiente deles e agora vem querer colocar o dedo no nosso nariz. Exatamente. Então, essa venda da imagem, e infelizmente, volto a dizer, as nossas embaixadas, elas erram muito, elas não fazem o seu papel de vender adequadamente a nossa imagem. Vou citar um exemplo. Uma vez, quando eu sou empresário da área de TI, uma vez eu era dirigente de uma associação, eu fui convidado para ir para o Chile para uma missão empresarial, fazer negócio no Chile. Passamos lá 3, 4 dias. Numa das noites, a Embaixada Brasileira de Santiago promoveu um jantar, aquele jantar que eles convidam os embaixadores dos outros países, né? Depois de jantar, sabe qual era a atração? Um pedacinho de uma escola de samba do Rio com umas mulatas de bunda fora do samba. Então, seguem vendendo essa imagem. Seguem vendendo, porque é uma falta de criatividade. Vou mostrar o que tem de bom no nosso país, a nossa múltipla cultura, a nossa tecnologia, o nosso agronegócio. É um exemplo para o mundo. Nós hoje alimentamos boa parte do mundo, nós produzimos 5 vezes mais alimentos do que nós precisamos. Então, isto é, nós estamos alimentando o mundo. E essa imagem, nossos jovens têm que levar para o exterior. Muito bem. Sim, tanto que lá me diziam isso, de que olhavam pra mim e assim, não, tu não é brasileira. Porque não tinha o estereótipo brasileiro. Até por ser loira, pra eles era estranho, como assim. Bom, ponto final de cada um de vocês. Vamos começar lá pelo GR, agradecendo a presença, parabenizando pela iniciativa de estar fazendo parte, né? Mesmo que o filhão levou na primeira. e com certeza tu é grato a ele pro resto da vida. Certamente. Qual é a mensagem que tu nos deixa aí? Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado à Vale TV. A mensagem é que eu digo que o intercâmbio muda a vida do jovem e muda a vida da família também. É importante aí procurar o Rotary Novo Hamburgo, são 6. E a gente está à disposição, de braços abertos, para explicar melhor, para dar o suporte, para receber e divulgar mais sobre esse belíssimo trabalho. Muito bem. Manu, tu como intercambista aí, ainda está vivendo a experiência. Qual é a tua mensagem final? Obrigado pela presença. Muito obrigada. A mensagem é: se joguem, façam intercâmbio, porque vale muito a pena. Eu não me arrependo. E com certeza fiquei 2 anos e meio esperando, mas foi assim a melhor experiência. Com certeza eu vou levar isso para minha vida inteira. Muito bem. Egídio, qual é a tua mensagem final aí para a gente ir para a reta final do programa? Obrigado e parabéns pelo brilhante trabalho aí. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, a mensagem é essa que o Jerry falou, né? É uma excelente oportunidade que também... Marquem bem, não precisa ser rotariana, a família não precisa ser rotariana. E o jovem não precisa obrigatoriamente entrar em algum... Nós acolhemos todas as famílias. É aberto à comunidade. É aberto à comunidade. Então, aproveita essa oportunidade, porque o número de vagas é limitado. A dificuldade que a gente tem em conseguir vaga no exterior, né, torna isso limitado. Então, os poucos sortudos, né, que são escolhidos para ir, né, nós felizmente temos conseguido mandar todo mundo que se inscreve, felizmente, mas é um trabalho árduo, Muito bem, parabéns. Governadora Rosana, qual é a tua mensagem final? Obrigado, parabéns aí pelo... Neste sábado, dia 3 de agosto, faço uma chamada especial a todos os interessados, famílias, pais, enfim, que quiserem ouvir mais detalhes e informações sobre o intercâmbio, que podem ir tranquilamente ouvir a palestra de intercâmbio que o nosso companheiro Egídio vai proferir e vai tirar as dúvidas que ainda podem vir a acontecer para que os pais e os interessados queiram tirar para poder ter essa experiência maravilhosa. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá então, encerrar o programa, agradecer aí ao Franklin, ao Vitor, a você que esteve nos acompanhando aí, muito obrigado aqui aos rotarianos.
Segunda-feira, a gente está de volta aqui, um programa às 8 da noite, recebendo mais convidados, assuntos diversos para essa segunda-feira. Tem modelo, tem a área da discriminação, é um assunto bem importante para segunda-feira. Você é o nosso convidado, 8 da noite, aqui na Vale TV. Um excelente final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.